Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira, sempre uma alegria, um privilégio poder entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família, que eu sei que gostam do programa, gostam de participar do programa e principalmente gostam de repercutir os temas que são tratados aqui, de levar o debate que começa aqui no nosso estúdio para a sua casa, dar a sua opinião, a sua visão, a forma como você lê e entende o texto bíblico. Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição, sempre preparada com muito carinho para você, porque esse é o nosso objetivo principal aqui no Vejam Só, levar até você uma reflexão, um estudo baseado sempre na Escritura Sagrada, para que a partir desta provocação aqui do programa, você se interesse, leia, pesquise, se aprofunde no tema, no assunto e a partir disso, então, dê a sua resposta às perguntas que nós colocamos aqui. A ideia não é fechar uma resposta definitiva, mas é te levar na busca do conhecimento e do estudo também, para que você se interesse. A Bíblia é muito clara falando que a gente padece pela falta do conhecimento. Então, que o Vejam Só seja esse pontapé inicial no seu estudo, na sua busca pelo conhecimento, e é exatamente esse retorno que a gente recebe demais dos nossos telespectadores. Inclusive, vou colocar aqui o meu perfil no Instagram, o @zeca_pereira. Chega por lá para a gente conversar um pouquinho também sobre teologia, sobre comunicação, os bastidores do programa. O pessoal manda muita sugestão lá, manda muita pergunta também, a gente consegue conversar. Em alguns momentos eu consigo dar as minhas observações também sobre os temas. Chega lá pra gente bater papo. É assim que a gente constrói a teologia, é assim que a gente constrói o pensamento teológico, conversando, trocando ideias e juntos aprendendo. E é isso que nós vamos fazer na noite de hoje, voltando os nossos olhos para um texto bíblico muito intrigante, muito interessante. Olha, muito provavelmente uma das passagens mais complexas do Novo Testamento. A gente vai ter a oportunidade de nos debruçarmos sobre ela. Daqui a pouquinho eu já vou falar para você. Primeiro vou apresentar os meus convidados, eles que vão nos ajudar nessa caminhada. E é com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor Anderson Souza, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que é um parceiro aqui do Vejam Só, sempre nos ajuda, os pastores, os professores e toda a galera do Belém, muito bacana. E é uma alegria recebê-lo também. Pastor Anderson, seja muito bem-vindo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, para mim é uma alegria, é um prazer. A todos que estão aí em casa, com certeza, como eu já venho sido edificado, tem cada dia mais sendo edificado nesse programa, você também será. Com certeza, vai ser um momento de bênção. Eu sempre falo isso para meus alunos, quando a gente vai pregar também, eu sempre tenho a oportunidade de falar, a gente aprende muito mais se preparando. É verdade. Porque daí você vai estudar, exatamente, você vai se aprofundar, pega uma versão ali, outra aqui, aí que você vai ganhando também e formando conhecimento, e aí para poder passar para quem nos assiste, é bênção para todo mundo. Exatamente. Pastor, para a gente começar, é padrão aqui a gente começar com as informações da igreja, o endereço, as programações. Vou pedir para o irmão passar para a gente aqui, por favor. Perfeito. Então, eu sou ministro da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Congrego na sede do setor 19, em Guarulhos. E eu sirvo a Deus no Ministério da Itinerância. Então, eu viajo por todo o Brasil pregando a poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Inclusive, se você tiver um interesse, quer conhecer um pouco mais, saber por onde nós temos andado, por onde nós temos viajado pregando a poderosa palavra do Senhor nosso Deus, siga-nos no Instagram, dá uma olhada no Instagram, que é Anderson Souza PR. Boa, então as informações. Inclusive, primeiro quero deixar um abraço para toda a galera de Guarulhos que acompanha muito o Vejam Só também, a região aqui da Grande São Paulo. Muito obrigado, Deus continue abençoando a vida de vocês aí, meus irmãos. E os contatos do pastor Anderson, além de aparecerem durante a nossa conversa aqui, eles vão estar à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, tá bom? Então, se por algum motivo não deu para você anotar durante o programa, chega lá no Instagram que tá tudo certinho para você. Aí você entra em contato, vai conhecer o Ministério do Irmão, pode tirar suas dúvidas. Inclusive, como ele já falou aqui, se quiser pode fazer um convite também para levá-lo aí para falar um pouquinho sobre a mensagem do Evangelho. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Eu que agradeço. Deus abençoe. Obrigado. Primeira vez do irmão no Vejam Só? Primeira vez. Debutando aqui, boa. Espero que curta. Eita. Espero que curta a aventura. Vai pegar um debatedor preparado, muito preparado, mas calmo, tranquilo, sereno, o que ajuda.
porque tem uns aqui que são mais carne de pescoço, né? São mais difíceis. Mas o pastor Oseias Sampaio é um amigão, um parceirão. Ele, obviamente, impõe as ideias dele, fala a perspectiva dele, mas nessa tranquilidade, nessa calma, nessa paz que vocês veem aí, ele mantém sempre durante todo o programa. Pastor Oseias, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo novamente. Graça e paz, Zeca. É muito bom estar aqui de volta. Sempre uma honra receber um convite para retornar ao Vejam Só, e hoje conhecendo o pastor Anderson, que é para mim uma honra também, uma alegria. E estamos juntos para debater mais um tema importante, empolgante e desafiador, né? Como Sim. sempre, os temas aqui apresentados são muitos desafiadores. Sim, é sempre difícil, né, a gente se aproximar do texto bíblico com algumas questões que são colocadas. Nem sempre é simples. Às vezes uma leitura mais desapercebida do texto pode nos levar por caminhos de dificuldade. Nós vamos chegar lá também na nossa conversa. Primeiro, vamos passar as informações da Igreja Batista do Caminho, pastor Oseias, por favor. Bom, estamos lá na Igreja Batista do Caminho já há um bom tempo, ali na Vila Terezinha, fica na rua Jorge Palmiro Mercado, número 29, depois da Vila Brasilândia, aí você vai chegar na Vila Terezinha. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para todos os meus irmãos lá da Vila Terezinha, pessoal da Brasilândia, Morro Grande, todo o pessoal ali daquela região que nós temos a alegria de conviver. Boa. Região da Zona Norte ali, né? Noroeste já, né? Porque já está aqui depois da Lapa, aí vai lá para a Zona Oeste, aí vai Noroeste. Boa. Zona Norte nós estamos lá para Santana. Boa. É São Paulo que vai crescendo para todos os cantos, não para mais. Daqui a pouco você já está em outra cidade e nem viu, que é o que acontece com Guarulhos. Você passa ali, você nem viu o que passou. Bom, os contatos do pastor Oseias nós também vamos deixar à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Se outras informações da igreja, do ministério do irmão, tirar dúvidas sobre o tema, você pode contactá-lo por lá, @programa Vejam Só. Chega lá, tá tudo certinho, com calma, e aí você consegue acessar, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Bom, hoje no Vejam Só, nós vamos voltar os nossos olhos no texto que está relatado, o texto que a gente escolheu, né, na verdade, está lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, no versículo 12. Mas no Evangelho de Lucas, segundo Lucas, também é retratado esse episódio. É uma fala de Jesus, onde ele fala o seguinte, desde os dias em que João pregava, o reino dos céus, nessa versão que eu coloquei, diz o seguinte, sofre violência e pessoas violentas o atacam. Em outras versões aparece: o reino de Deus é tomado por esforço, o reino de Deus é tomado por violência. Fala de pessoas violentas, pessoas que se esforçam. E por que esse texto é difícil? Ele é difícil porque a construção grega desse texto, ela permite uma gama muito grande de traduções. Depois, durante o programa, eu vou pegar outras traduções aqui e você vai conseguir reparar isso. Então, a construção grega ali do texto, você pode tratar como sofre violência, como gera violência, ou ainda pelo esforço, com esforço. E o que a gente quer entender é o que o mestre está querendo dizer com isso. Qual que é o ensino dele? Poxa, como assim o reino de Deus é tomado por força, por violência, por esforço? Como assim? Será que tem alguma alusão às obras que nós realizamos? A um reino propriamente dito terreno, com poderio bélico? O que Jesus está falando? Você sabe? Tem dúvida? Eu, particularmente, tenho muita dúvida nesse texto e vou aproveitar o programa de hoje para tirar essa dúvida. E vou começar ouvindo a opinião dos meus convidados. Meus irmãos, como é que vocês respondem a nossa pergunta-tema? Pastor Anderson, vou começar com o irmão. Por quê que Jesus disse que o reino de Deus é tomado à força, com esforço? Qual que é a ideia do mestre aqui? Então, eu estive lendo, debruçando, como você mesmo já disse, de fato é um desafio debruçar sobre esse assunto por tantas traduções, mas eu entendo, interpretando e observando, que embora que tem ali a gente abre uma janela para que muitos posicionamentos diante das traduções. Então, mas em síntese, seria Jesus estava querendo dizer que, de fato,
o esforço, ele é necessário após nós aceitarmos a Cristo. Também aqui existe uma separação, que também, obviamente, durante o programa nós estaremos falando e pontuando acerca dessa violência. Será que é uma violência para, de fato, alcançarmos a salvação? Ou se é também para, depois de sermos salvos, continuarmos a nossa caminhada frente às adversidades, que tem muitas adversidades que nós enfrentamos e situações. Então, eu penso que essa tomada por violência, esse tomar por violência é enfrentar as dificuldades que nós enfrentamos diariamente para servirmos a Deus. As dificuldades que nós enfrentamos? Exatamente, que nós enfrentamos diariamente, e nós temos que nos esforçar para continuarmos salvos. Boa. E aí, pastor Uzias, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Por que o mestre falou de um reino tomado à força? Então, Zeca, o texto, de fato, é um texto difícil de interpretação, porque ele parece um texto que está colocado dentro de um contexto, mas aparentemente parece meio solto, né? Porque o reino de Deus é tomado à força, violência, então você fica um pouco perplexo diante disso. Mas a gente sabe que todo texto difícil da Bíblia, todo texto que você não tem um entendimento de primeira, quando você lê o texto, você precisa ler com base em outros textos, né? Então, a ideia, o primeiro princípio hermenêutico é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, é importante que você tenha outros textos que dê luz àquele texto que está mais escuro do entendimento. Então, a gente parte do pressuposto, primeiro, definir os termos, né? Primeira coisa, o que é o reino de Deus, né? Essa é uma definição necessária para esse texto. Então, o reino de Deus aí não é a mesma coisa de salvação. A gente sabe claramente, Jesus não está falando de salvação, que a pessoa, para ser salvo, tem que se esforçar, tem que ser à força, né? Não está falando disso. Porque reino de Deus, a definição de reino de Deus é o domínio de Deus no coração das pessoas. Então, quando Jesus veio dizendo que é chegado o reino de Deus, era chegado o momento desse domínio de Deus no coração de todos aqueles que crerem em Jesus como Senhor e Salvador. João veio pregando o reino de Deus e ele pregava sobre a necessidade do arrependimento para entrar no reino. Então, a gente vai começar a perceber que o que Jesus está falando desta violência aí não é necessariamente essa ideia de entrar no reino, porque a ideia de Deus nos coloca no reino, ou seja, é o domínio de Deus nas nossas vidas. Então, nós somos colocados no reino, nesse domínio, porque pode ser que a pessoa até seja salva, mas não está sob o domínio do reino de Deus, porque se ela não permitir esse controle de Deus na sua vida por completo, né? Então, eu vejo que não tem a ver com esta violência. Depois a gente vai entender que esse contexto aí do texto é que Jesus está falando sobre João Batista, né? João veio pregando e tal, e João nesse momento está preso, sofreu essa violência, né, por estar falando sobre o reino. Então, ele vai dizer que a implantação desse reino nem sempre é fácil. Então, há luta, violência para a implantação desse reino, que vai ter adversários, vai ter problemas a enfrentar, né? Para a implantação desse reino, que é esse domínio de Deus na vida das pessoas. Sem dúvida, tem muita coisa para a gente tratar aí e entender o que a Escritura está dizendo. Inclusive, enquanto o pastor Uzias falava, eu separei aqui, porque eu acho essa uma das traduções mais interessantes desse texto, que é a da King James. E a King James coloca assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Ou seja, dá a entender do que o violento que vai tomar posse desse reino. Rapaz, aí confundiu tudo. Mas, bom, nós vamos tentar desenrolar esse nó aí com o passar do tempo aqui. Deixa eu abrir a oportunidade para você que me assiste participar também.
porque a construção aqui no Vejam Só conta sempre com a sua participação, você dando a sua opinião. Você faz isso lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Porque além de toda a interação com o programa feita por lá, você consegue acessar também as nossas enquetes. E aí você responde, dá a sua visão, a sua opinião e participa aqui do programa, tá bom? Põe na tela aí, por favor, a enquete que nós colocamos para o programa de hoje. Tá aí, ó. Tomar o reino de Deus à força significa... Primeira opção, que a salvação vem pela perseverança na fé. Ou seja, você, que é um pouco do que o pastor Anderson falou aqui, você tem que se esforçar. Que a salvação é pela obra, ou seja, pelo esforço. Você só é salvo se fizer alguma coisa. Ou, a última opção, que reino é diferente de salvação. Ou seja, Jesus não está falando de salvação ali no texto, mas ele está falando de outra coisa, do reino. Inclusive, alguns estudiosos defendem que esse era o entendimento do povo judeu. Que o reino de Deus ele seria implementado pela força, era uma questão bélica, armamentícia, né? Era o exército que tomaria posse. Por isso que eles esperavam a figura do descendente de Davi, certo? Então, esse era o entendimento do povo judeu e por isso que muitos deles nem aceitam ainda Jesus como Messias também, tá bom? Então, é uma questão aí interessante que a gente precisa levar em consideração. Vote, dê a sua opinião, dê a sua observação. Na postagem seguinte você justifica e nós vamos tentar colocar aqui durante o programa as suas observações também, tá bom? Antes da gente continuar aqui a nossa conversa, rapidinho, @programa Vejam Só no Instagram. Se você utiliza Facebook, procura pelo programa Vejam Só lá no Facebook. No YouTube, do mesmo jeito, programa Vejam Só. Nós reativamos o nosso canal lá no YouTube. Então você vai encontrar o nosso material agora todo separadinho lá no nosso canal, tá bom? Além dos programas novos, inéditos que nós estamos gravando, que você encontra lá, você tem uma playlist do Vejam Só Retrô. São programas antigos. Tem programa lá, acho que de 2005, de 2003, que você vai conseguir acessar e ver. Então tem muito material lá para você assistir. Tem muita coisa bacana que a gente já produziu e que eu tenho certeza que vai agregar bastante no seu conhecimento, tá bom? Então, programa Vejam Só, você nos acessa em todas as redes sociais. Nas redes sociais, nós vamos sempre transmitir a nossa gravação. Então, você assiste normalmente na TV, a partir das 11 horas, tá bom? Como de costume, o Vejam Só não saiu da TV. Mas, se você é ansioso, quer ver antes, fica ligadinho nas redes sociais que nós vamos mostrar para você sempre ao vivo as nossas gravações, tá bom? Então, lá você vai saber direitinho o dia e o horário. Além disso, nas plataformas de áudio você acessa o Vejam Só também, tá bom? Qualquer uma delas, escolha a sua predileta e busque o nosso conteúdo, tá bom? Que você vai ter acesso. Então, tá indo trabalhar, voltando do trabalho, vai para a escola, para a faculdade, você acessa o conteúdo em áudio, tá bom? Programa Vejam Só. É só procurar lá na plataforma que você vai nos localizar também, tá bom? Dito isso, vamos voltar aqui para a nossa conversa. Pastor Anderson, a primeira dúvida que me surge, e até quando eu coloquei ali na enquete a questão do reino diferente de salvação, fico com a impressão, e essa também é uma regra importante da interpretação bíblica, que o público que ouviu aquilo que Jesus disse não teve dúvida nenhuma do que ele estava falando. Porque a Escritura não registra nenhum questionamento. Por exemplo, dos discípulos ou de alguém próximo ali levantando... Mestre, mas o que o senhor quer dizer com isso? Ninguém fez isso. Outras passagens indicam. Será que era alguma coisa que estava muito clara para eles lá e nós não estamos percebendo? Que para eles fazia todo sentido e nós que estamos criando polêmica em cima disso, pastor Anderson? É bem interessante esse posicionamento. Eu até fiz aqui umas anotações, na verdade, até acerca de alguns comentários também a respeito disso. E até, inclusive, o contexto ali daquela passagem também, como já citou o pastor Osias. Oseias, como já citou o pastor Oseias. E o comentário da Bíblia King James, de estudo Roma, ela diz assim: a captura, aprisionamento e eventual execução de João e a violenta oposição dos líderes judeus a Jesus foram tentativas para prender e controlar o reino do céu que se expandia. As palavras até agora dão a entender que o reino um dia se livrará do domínio daqueles que buscam restringi-lo. Então, aqui
esse comentário ele faz exatamente alusão ao contexto do que estava acontecendo. João estava sofrendo aquele aprisionamento, então João estava diante daquela situação adversa, então Jesus contextualizou, falando acerca da violência. Vendo a violência que João está passando? Então o reino é tomado, ou seja, o reino, e também que existe também, vale a pena abrir um parêntese, porque também aquela palavra no grego ali era a ideia de uma situação passiva, que é recebendo essa violência. Sofrendo, né? Sofrendo essa violência. Então, fazendo alusão aqui, João. Então, aqui, bem interessante. Eu acho que assim fica bem claro o que eu estou dizendo com o que você perguntou, porque de forma passiva a gente vê que João estava sofrendo aquela violência, e assim também os que buscam o reino de Deus, automaticamente, eles também sofrem essa violência, né? Eles são atingidos por essa violência, de acordo com essa tradução. Tá, depois a gente vai voltar nessa temática aí, porque tendo ou partindo desta possibilidade de interpretação, fica até um pouquinho distante da ideia que o irmão mesmo disse que seria o ideal do texto, o esforço para se manter salvo. Mas a gente chega lá, vamos devagar. Pastor Osiris, nós não estamos criando uma polêmica à toa aqui? Quem ouviu isso não estava certo do que Jesus estava falando e resolvido? E nós que estamos confundindo tudo aqui? Sim, eu acho que sim. Eu acho que até eu comentei na abordagem que a Angélica me fez justamente sobre isso. Parece que é um assunto muito tranquilo sobre essa questão de reino de Deus e força, que não se confunde de fato com isso, de dizer que é a mesma coisa de salvação, então nós temos que ter força e tal. Me parece que Jesus está falando daqueles que agridem o reino de Deus, né? Me parece que não é os filhos de Deus que busca adquirir o reino de Deus com perseverança ou força, adquirir essa salvação e permanecer no reino, porque, na verdade, não somos nós que entramos no reino, o reino que vem até nós, né? E somos dominados pelo reino de Deus. E aí se faz, de fato, o reino de Deus nas nossas vidas. Então, eu acho que os discípulos entenderam isso, que, de fato, pelo contexto, como foi colocado, de João Batista, que ele vinha sofrendo, e Jesus fala muito disso, ele está preso e tal. Ele vai dizer, então, o reino de Deus sofre com violência. E aqueles que usam de violência se apoderam dele, ou seja, eles conseguem, com a violência, até impedir esse progresso do reino. O que Jesus está falando é isso, que aqueles que usam de violência conseguem impedir, de alguma forma, o progresso do reino. Que a gente poderia dizer, não, mas o reino de Deus ele vai avançando. Que de fato é isso, a vontade de Deus é suprema, é soberana, ele vai adiante. Mas a gente sabe que há violências e há oposições ao reino que impedem esse caminhar do reino, especialmente hoje em dia nas igrejas perseguidas. Né? Nós vemos muito disso. O estabelecimento do reino é como se alguém não quisesse que o reino de Deus fosse avançando naquela região. E a gente sabe que é muito difícil mesmo, né? Nos países comunistas, socialistas, que não aceitam o evangelho, ali nós vemos que eles usam da força para impedir o avanço do reino. Então eu vejo que não é o reino indo com força para se impor, porque nós sabemos que a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz no Espírito Santo. Olha que coisa linda entender isso. Ou seja, esta violência não é o reino que está indo com violência. A gente tem que lembrar disso, porque alguns comentaristas falaram sobre isso, que provavelmente Jesus estava querendo dizer que o reino de Deus, para avançar, ele tem que enfrentar e usar de violência. Eu falei, mas espera aí, isso aí não tem lógica em outros versículos que fala que o reino de Deus é justiça e paz, que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então, a gente começa a eliminar aí, Zeca, algumas possibilidades que a gente já descarta. Questão da salvação, descartamos. Questão do reino indo na vida das pessoas com violência, também descartamos. Então, o que nos sobra? Só que nos sobra aqueles que se opõem ao reino com violência. A gente pode dizer, então, pastor Osiris, e aqui eu não quero entrar no mérito, pelo menos agora, de se isso é um arranjo teológico correto ou errado, mas que o texto aqui não fala de salvação? Sim, podemos afirmar categoricamente. Não fala de salvação. Não se confunde, a gente tem que entender bem claro isso aí. O reino de Deus não se confunde com salvação. E nem com perseverança na salvação, né?
Então, pastor Anderson, que daí foi o que eu te perguntei antes. Eu só reforcei aqui com o pastor Osias para jogar a bola pro irmão de novo. Porque se não dá para... Se o assunto não é esse, então a gente tem um problema nessa questão da perseverança, da manutenção da salvação. E, de novo, não quero entrar agora se isso é certo ou errado. Né? Não é isso. Mas que o texto não falaria disso. Como é que o irmão entende essa questão? Então, essa é uma questão assim, em frente à perseverança, a própria palavra, a expressão perseverança, obviamente que, em virtude de algumas, como assim, já foi até mesmo citado, um país que sofre uma determinada perseguição e um país que não sofre essa perseguição. Então, existem dois pontos. E esse país que sofre essa perseguição, automaticamente, óbvio, que quem já está no reino, ele vai continuar. Mas vai enfrentar algumas adversidades que poderão, essa violência virá contra ele e automaticamente a resistência dele vai ter que ser maior do que um país que é mais liberal, entre aspas. Então, seria nessa ótica então, mas daí... de observar. Não, eu entendi, pastor, mas daí a gente não fica com uma dificuldade, por exemplo, nessa questão então, de salvação, porque daí nós vamos confundir. Ou então o irmão defende isso também, e aí é uma posição teológica e a gente respeita, de que reino e salvação são a mesma coisa. Não, são o que eu disse no começo. Acho que de repente eu falei muitas palavras, e eu falei reino e falei salvação. Quer dizer, o reino e salvação são coisas distintas. Reino e salvação são coisas distintas. Obviamente, quem é salvo, ele como já foi até citado, ele entra no reino. Mas eu digo assim, as adversidades, obviamente, elas podem fazer com que uma pessoa se enfraqueça e automaticamente perdendo a sua salvação. Então, eu entendi. Então, mas se perdeu ali no meio, quer dizer que o reino tem a ver com salvação, pastor Osias? Não tem, mesmo porque a gente defende a tese que a salvação não se perde. Aí eu sei que dá margem para um outro debate e tal, muito importante, mas não se perde a salvação porque a salvação não depende do que eu faça, mas o que Jesus fez por mim. Então, na verdade, assim, quando a pessoa é salva, ele é automaticamente inserido no reino, né? Inserido no reino. Mas eu penso que essa situação de estar inserido no reino, mesmo salvo, pode ser que ele não permita o domínio de Deus completamente na sua vida. Porque o que é reino de Deus? É isso que a gente está tentando aqui colocar uma definição. Reino de Deus não é o domínio físico de Deus, né? Nós não entendemos isso. Olha, o país tal vive sob o domínio do reino de Deus, então é uma teocracia? Não existe isso. Reino de Deus é espiritual. É o domínio de Deus na vida das pessoas, espiritualmente falando. Deus não veio para estabelecer reinos aqui nesse mundo, depois do povo de Israel, que rejeitou a Cristo e tal. Agora todos que aceitaram a Cristo são chamados de povo de Deus. Então, povo de Deus são todos aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, mas Deus não tem nenhuma intenção de estabelecer que esse povo que aceitou a Cristo domine sobre qualquer região, estabelecendo uma teocracia novamente. Não é esse o objetivo de Deus. Então, a gente tem que entender que mesmo a pessoa salva, estando salva por Cristo Jesus, porque ele pagou o preço, e aí a Bíblia fala, foste selados com o Espírito Santo, pode ser que ele não permita esse domínio de Deus na vida dele, que isso acontece. Às vezes a pessoa é salva, mas não está ali sendo orientado pelos princípios do reino, sendo regido pelos princípios do reino. E aí a gente tem que entender quais são os princípios do reino de Deus. E aí a gente sabe que os princípios do reino não é violência. Primeiro a gente tem que entender. Por isso que o texto não se aplica a quem é do reino, como se o reino fosse um reino violento. Não é, porque o princípio do reino é paz, justiça, é amor, é bondade, é misericórdia. Então, essas características básicas do fruto do Espírito Santo. Sim. Aí, para fazer um contraponto, pastor, às vezes vou usar a mesma ideia que o pastor Anderson defendeu aqui,
de alguém que não vai perseverar no reino? Porque se o reino sofre violência, como era o caso aqui do contexto de João, que foi preso, martirizado, seria morto, né? No final de sua vida. Óbvio, né? No final da vida ele seria morto mesmo, né? Quem não perseverar vai perder a salvação? Porque pela violência, nega Jesus, abandonou a fé, pela violência que o reino sofre. Não tem como fazer uma aplicação. Não foi essa a linha, pastor, que esse irmão defendeu? Eu melhoraria, até falaria uma palavra resistência. Pronto. Que seria até mais cabível, não resistiu, né, à perseguição que o reino sofre. Então... Não vale falar que não era salvo desde o início. Então, não, aí não. Não foge por essa, não. Não vale falar, porque, na verdade, assim, a desistência da fé, nós podemos até entender isso, né? Que a pessoa desiste. Paulo fala, né? Demas abandonou a fé e tal. Então, há essa possibilidade da pessoa que abraçou um dia a fé cristã, de repente, ela abandonar a fé cristã. Essa é a possibilidade. Mas eu entendo que ela não perde a salvação. Dr. Shedd fala sobre isso, perguntado para ele se o crente perde ou não a salvação. A resposta dele foi bem direta, depende de quem deu. Entendeu? Se foi Deus que concedeu, não perde. Então, o que a pessoa perde quando ela não permite o domínio do reino? Ela perde a alegria da salvação. É diferente da perda da salvação. Perde a alegria da salvação. Então, ele não tem essa alegria da salvação, mas ele tem a salvação, como o próprio texto de Davi fala, né? Devolve-me a alegria da tua salvação. E Paulo vai falar sobre aquela pessoa que se desviou, que não quer saber e tal. E ele diz que a igreja deveria entregar para Satanás para que o corpo fosse castigado, mas a alma seria salva. Então, isso é um princípio muito interessante. Eu sempre falo na igreja sobre o que significa entregar uma vida para Satanás. Então, é justamente deixar de ter essa supervisão da igreja, da oração sobre a vida daquela pessoa. Está entregue. Ele vai sofrer as consequências, mas tem a salvação. Porque a salvação é um ato de Deus. E aí Efésios vai dizer lá, né, fosse selado, justificado, tal. Tem todos os requisitos ali da salvação. Mas o que vai fazer com que ele permaneça? A gente sabe que tem a questão do discipulado, da busca, da alimentação, da palavra, de buscar em Deus, das disciplinas espirituais. Agora, se a pessoa não pratica as disciplinas espirituais, ela pode sofrer uma interferência muito forte desta falta da fé. E a Bíblia diz que quando vier o Filho do Homem à terra, será que vai achar fé, né, no coração das pessoas? A pessoa pode sofrer isso, como pode também, por causa das ameaças e da possibilidade da morte, a pessoa voltar atrás. Ela pode falar, não, eu não quero morrer. Mas isso a pessoa vai falar justamente se ela não estiver firmada, se ela não estiver firme na palavra, firme com Deus. Se você pegar aí essas pessoas que se dizem cristãs, que vai na igreja de vez em quando e tal, que não lê a Bíblia, chega alguém, põe e diz para ele, olha, agora você vai morrer se você disser que você é de Jesus. O cara fala, eu não sou de Jesus, não. Né? Porque ele não tem firmeza, não está firme ali, convicto. Então, essa é a minha posição. É que você que é bem polêmico nesse sentido, porque as pessoas, o cara estava ali, de repente ele se afasta e está salvo, então não preciso mais ir na igreja. Não é essa a questão. A questão de ir na igreja não é para você ganhar ou perder a salvação. A questão de obediência à palavra e ter alegria em obedecer. Sim, que seria o resultado disso, né, pastor Anderson? Acho que ficou claro quando o irmão fala que o texto realmente não fala de salvação, assim, da sua conquista pessoal. Eu vou conquistar a salvação. Não. Mas era essa questão de você se manter firme. Mas eu confesso que eu ainda fiquei um pouco em dúvida nessa questão, porque, principalmente dessa associação com o reino, me parece que Jesus está falando de duas coisas distintas aqui. E que daí o reino não teria a ver com salvação. Por isso que, quando eu até falei ali da enquete, me parece que ele estava falando isso muito para os judeus. E tinha um grupo, vou falar aqui, mas não tenho absoluta certeza, mas que era dos zelotes. Zelotes, não era isso? Sim. Que eles criam muito nessa questão da violência mesmo. E que o judeu tomaria por violência o reino mesmo. Não tem uma perspectiva assim? Exatamente. Eu até anotei aqui que é um comentário da Bíblia de Jerusalém,
que ele faz três expressões aqui, né? Primeiro, da santa violência daqueles que se apoderam do reino à custas das duras renúncias. Então, ele fala que essa violência, esse apoderar-se do reino, é enfrentar duras renúncias. O segundo ponto seria esse aí que você falou agora, da violência perversa dos que querem estabelecer o reino pelas armas, que são os zelotes. Exatamente. E o terceiro, da tirania dos poderes demoníacos ou dos partidários terrestres que pretendem conservar o domínio deste mundo e criar obstáculos ao progresso do reino de Deus. Você falou da questão da tirania e demônios, tudo. O pastor Osias citou essa questão de um reino espiritual. Aí eu vou discordar dele aqui e vou pedir para o irmão comentar esse meu discordamento, porque Jesus parece estar falando de um reino físico aqui, não está falando de coisa espiritual. Como é que o irmão faz a leitura disso? Está falando de espiritual? Essa leitura é um comentário, né, da Bíblia de Jerusalém. Mas como é que o irmão lê o texto? O irmão vê ali um reino espiritual? Eu vejo um reino espiritual também. Irmão assembleano, não. Um reino físico. Me ajuda. Pode comentar, pastor. Estou brincando. Vai lá. Então, essa, na realidade, é um comentário da Bíblia de Jerusalém, né? E eu estou somente pontuando aqui, né? Que ele fala essas três observações. Ele concretiza dizendo que o reino dos céus abre caminho com violência. Olha, já abre uma nova tradução. É interessante, permita-me fazer aqui, porque, na verdade, José, que até esse momento, os judeus e os discípulos de Jesus, quando eles ouvem Jesus falar sobre reino de Deus, em Lucas, reino dos céus, em Mateus, né, que é essa diferença aí, eles não têm dúvida de que Jesus está falando de reino físico. Então, quando os discípulos ouvem falar de reino de Deus e essa coisa toda, ele faz essa leitura. Eles não têm dúvida, eles vão entender que de fato é o reino espiritual depois que Jesus ressuscita. E o Espírito Santo vem e esclarece a eles de que Jesus estava falando. Quando Jesus encontra os dois discípulos no caminho de Maús, e eles estão lá falando e tal, eles dizem, mas tu é o único estrangeiro que não conhece o que aconteceu, aquele que era profeta, a gente achava que era ele que ia restabelecer o reino de Israel. E aí Jesus diz o que para eles? Ô, nécios de coração, vocês não entenderam nada, cara. Então, não entenderam nada. Então, a palavra do Senhor fala que eles abriam o entendimento a partir daí. Então, por isso que a mãe de Tiago Zebedeu chega e fala, Senhor, quando estabeleceu o teu reino? Então, olha, coloca o meu filho de um lado, outro do outro. O que você está pedindo? Vocês não estão entendendo isso aqui, né? Então, Jesus começa a perceber que eles não entenderam. Por isso que a decepção da morte de Jesus foi muito grande. Porque eles não entenderam nada do que Jesus falava. Jesus falava, eu vou morrer e vou ressuscitar. Não, isso deve estar brincando. Aí Jesus fala disso aqui, ele está entendendo que o reino é estabelecido à força. Ou seja, nós temos lutas, nós vamos ter dificuldades. Então, João foi preso, olha o que está acontecendo com ele. Então, o reino, aqueles que usam a força se apoderam do reino. Então, o reino precisa, nesse comentário da Bíblia de Jerusalém, precisa ser avançado à força. E isso é muito perigoso hoje em dia. Nós estamos correndo um grande perigo de achar que, para estabelecer as coisas de Deus no nosso país, nós temos que colocar força nesse negócio. Temos que pegar em armas. Aí já vem gente defendendo o armamento dos cristãos e está totalmente errado. É uma leitura errada do texto. É uma leitura errada, para dar uma base para que os cristãos se apoderem de arma, para estabelecer o reino aqui, para estabelecer normas cristãs numa sociedade que não é cristã. É um perigo, mas pelo menos para quem eu vi ali, pelo menos na minha observação, Jesus estava realmente falando de alguma coisa mais material mesmo, mais palpável. A grande dificuldade que eu vejo, pastor Anderson, é como que nós vamos definir esse termo grego que é usado para essa tradução. Porque aqui a gente tem muita dificuldade. Você deve ter pelo menos umas 12 traduções do texto. Umas 12. Por violência, por esforço, sofrendo violência. E muda até a dinâmica. Tem umas traduções que dizem que sofre a violência. Tem outros dizem que se você fizer a violência, fica muito complexo para a gente. Como é que nós vamos definir isso daí, pastor?
O que está nos assistindo em casa e vai ler o texto lá de uma... Não rasga a página da Bíblia não, viu, irmão? Calma. Calma que nós vamos tentar te ajudar aqui, senão o irmãozinho já rasga e não quer nem ler mais. Como é que nós vamos trabalhar isso? Que tradução que a gente vai utilizar aqui? Ou até que forma que nós vamos chegar nessa tradução ideal, pastor Anderson? Então, eu vejo que assim, da seguinte maneira, penso que, como eu já acabei de falar, a resistência frente à violência ou a uma força contrária contra o avanço da obra de Deus, então, se adequasse. Tem tantas traduções, inclusive até só para título de traduções e também comentários em cima das traduções. Inclusive, o próprio Jesus mesmo disse: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Então, aqui eu vejo que é a tradução que mais se aproxima. É dessa do reino tomado por esforço. Por esforço, exatamente. Os que se esforçam se apoderam. Mas esse esforço é um esforço frente à resistência. Resistência. De perseverança, vamos dizer assim, né? De se manter firme. Se manter firme, exatamente. Resistir. Seria um verbo, no caso, no grego, no passivo, né? Quem está resistindo a uma força que está vindo e está resistindo. E aí, Oséias, dá para fazer essa leitura aí? Você consegue encaixar aí? Eu até estava procurando aqui no grego, né? É o harposion, que é uma das possibilidades, né? Dessa construção aí por violência ou por esforço. E vai depender da então, forma. Porque aqui, Zeca, olhando no texto, numa leitura bem superficial, aqui direta, diz o reino dos... desde os dias de João Batista até agora, né? Então, Jesus delimita um período aí dessa situação. Ou seja, porque subentende que o início do reino de Deus se dá a partir da chegada de Jesus, da pregação de João Batista. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Esta era a mensagem de João. E João, então, ao pregar essa mensagem, ele enfrenta oposição direta, né, e tal. E Jesus, então, está falando essencialmente sobre João. E aí, então, ele diz, o reino do céu sofre violência. Desde o tempo de João, o reino do céu sofre violência e os que usam de força se apoderam dele. Então, não está falando dos filhos de Deus ou das pessoas que fazem parte do reino, mas está falando daqueles que usam de forças para se apoderar do reino, para impedir esse avanço. O avanço seria o contrário. Seria o contrário. Então, eu penso aqui que o texto está fazendo essa referência a pessoas que usam de força para apoderar-se do reino, no sentido de não permitir o avanço do reino. Então, é aquela coisa, eu me apodero de algo que não é meu. Então, é como se fosse um assalto, né? Que você usa de força para tomar algo que não é seu. E aí eu tomo algo que não é meu, não para fazer o bem, mas para utilizar da forma como eu quero, né? Então, eu vejo que isso está aqui. E aí, isso está mais claro quando a gente vai olhando, como eu disse, outros textos para esclarecer o que é o reino de Deus, como que o reino de Deus é estabelecido. E aí a gente vai ver justamente que o texto vai dizer que o reino de Deus é justiça e paz, o reino de Deus é estabelecido pela paz, né? Então, Jesus vai dizer, quando é questionado pelo próprio João, se de fato ele era aquele que havia de vir, ou se tínhamos que esperar outro. Jesus diz, olha, vai lá, fala para João que os cegos veem, os aleijados andam, tal, e aos pobres é anunciado, né, o reino de Deus. Aí talvez a gente entre também num confronto, pastor Anderson, que daí desse entendimento de reino. Porque, de fato, Jesus faz uma desconstrução do entendimento judaico de reino. Ok, até aí eu também compreendo. Entretanto, contudo, porém, o Antigo Testamento faz uma construção territorial, por exemplo. Deus fala claramente para Abraão, você vai possuir isso, isso e isso. Será teu. E o judeu está preso nisso daí, está baseado nisso daí. E essa promessa nunca se cumpriu. Então, não sei se a gente pode descartar um reino físico mesmo, e inclusive esse entendimento do esforço
da violência para que esse reino exista, como, por exemplo, um cumprimento literal do reino milenar de Cristo aqui na Terra. Ele podia estar fazendo uma referência avante também, ou não? Eu penso que não. De milênio eu também não sou muito bom, não. Você é melhor do que eu no milênio. Mas de repente podia ser uma opção. Eu penso que também se aplicaria naqueles dias ali, né? Para eles ali mesmo. Porque ele está falando claramente que é o reino dos céus, né? No caso. Claramente que é o reino dos céus? Ele está falando, não, na verdade ele falou, né? Reino dos céus, né? Agora sim, essa é uma questão que, assim, com certeza, tanto tem uma via de, como o pastor acabou de citar, do reino, no caso do inverso, né? Que no caso, a violência vindo contra, exatamente, a violência vindo contra o reino. O texto é bem claro. Exatamente. E a resistência de quem está no reino. Eu fico até na dúvida na construção original dessa questão do reino de Deus mesmo. Talvez fique implícito pela fala de Jesus. Ele falar que é do reino dos céus, que ele está falando ali de algo espiritual. Mas não tem diferença. Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. O único evangelho que fala reino dos céus é Mateus. Sim. Por causa da necessidade de não falar o nome de Deus, né? Para os judeus. Então, ele limita, para não ficar repetindo o nome de Deus, ele usa a expressão céus. Mas é a mesma coisa. Lucas já vai dizer reino de Deus de maneira bem direta, porque ele está falando para alguém que não é judeu e tal. Então, é por isso que os dois termos são a mesma coisa, para descrever a mesma coisa. Mas o reino de Deus é domínio de Deus no coração das pessoas que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Então, é chegado esse momento, é chegado esse reino. E o texto diz que, no tempo, nesse período, as pessoas usam de violência. Os reinos do céu sofrem violência. E sofre hoje também, não tem dúvida disso. Então, as pessoas vão, como eu já falei, já em alguns países... e tem pessoas que batem de frente com esse avanço do reino. O reino vai avançando de que maneira? A partir do momento que outras pessoas vão conhecendo a Cristo e sendo dominadas pelo princípio do reino. Né? E aí vai vivendo dessa maneira, né? Jesus disse para os discípulos dele, né? Olha, viste como acontece entre os reis, entre as pessoas, mas entre vocês não vai ser assim. Aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Então, os princípios do reino são aplicados na vida das pessoas. Isso é a chegada do reino. É quando os princípios do reino de Deus são observados pelas pessoas. E à medida que as pessoas vão se convertendo, o reino vai avançando. O contrário também é verdade. À medida que há resistência para o avanço do reino em alguns lugares, é a resistência das pessoas se converterem. Então, aqueles que se convertem, muitas vezes, são levados para a morte em alguns países. Então, você vai ver e perceber, países muçulmanos, que há uma resistência muito grande e usam a força para o reino não avançar. Mas, graças a Deus, Deus continua operando e fazendo grandes milagres. Quando ele fala até desse esforço, o pastor Uzzias, e depois o pastor Anderson vai poder comentar também, até para fazer parte do reino, a ideia não seria de um esforço, seria de um chamado de fora para dentro, né? Mas onde é que a gente encaixaria esse esforço para fazer parte? Será que é exatamente aquilo que o irmão falou, de gente que não faz parte disso e o cara quer entrar só para fazer média ali no meio? Não é entrar. A pessoa não quer entrar no reino. Ele se coloca, ele se apodera do reino para impedir esse avanço. Então, é bem diferente. Não é que eu quero entrar e fazer parte do reino de Deus. Porque ninguém pode entrar no reino de Deus. Ninguém vem a mim, diz o Jesus Cristo, se o Pai não enviar. Ou seja, a salvação é um ato de Deus na vida do pecador que traz ele para dentro do reino. E ele se submete ao rei. Por isso que a gente estava falando sobre essa questão, que pode ser que a pessoa chegou no reino, mas não se submeta. Então, ele é um rebelde, né? Ele é um filho pródigo e precisa se arrepender.
E Deus dará oportunidade a ele de se arrepender dos seus erros, da sua falta de fé, da sua negação a Jesus Cristo, né? Então eu vejo claramente, José, que aqui está mostrando isso. Desde o tempo de João até agora, o reino do céu sofre violência e os que usam de força se apoderam dele. Sim. Se apodera não no sentido de fazer parte, se apodera no sentido de não permitir esse avanço. Não permitir, então você tomou conta daquilo que não era seu. Sim. Então, se apoderar com força, o reino de Deus se tomar da força é nesse sentido, porque nós não podemos, de fato, desconsiderar os outros textos que falam que não é por força, não é por violência, é por meu espírito, fala que a salvação não é pelas obras, vários outros textos que mostram que a chegada no reino não é pelo que você faz. Ah, não, eu tenho que me esforçar para me entrar nisso aí, eu tenho que me esforçar para me tornar um cristão. Não, ninguém se esforça para se tornar um cristão. Jesus vem e toca no coração, Jesus vem e promove a fé, como diz Efésios 2:8, né? E não é pelas obras para que ninguém goleie, é pela fé, por meio da fé, a salvação por meio da fé, que isso provém de Deus. Isso, quando o texto, você sabe muito bem, o grego fala isso, né? Quando fala isto provém de Deus, está falando da fé e da graça, das duas coisas. Então, a fé não é do homem, a fé é de Deus também, né? Sim. Tem até alguns que defendem que a construção ali do grego mesmo, do kai, né? Da conjunção, que ela podia ser semelhantemente. Ou seja, então, uns tomam por semelhantemente. Então, tem algumas opções ali da construção do grego, que como não é uma língua que a gente utiliza, fala e tem referências hoje, as possibilidades são muitas, né? Pastor, antes, para a gente caminhando para o final aqui do nosso bloco aqui também, tem a tradução a NVI, ela coloca assim, ó, desde os dias de João até agora o reino dos céus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele. Jesus não podia estar falando alguma coisa que, olha, até agora acontecia assim, mas a partir da minha chegada vai mudar, agora é diferente, pela graça. Não dá pra gente... Exatamente. Agora eu acertei. Aí, boa, tô aprendendo aí, tá vendo? Com certeza. É uma mudança, né? É uma fase, com certeza. A fase de João, né? Aquele ministério profético. E a fase de Jesus agora. Você que trabalha em casa de dispensações, eu fui bem agora, né? Agradei o homem, tá vendo, pastor? Eu tava indo aqui, agora acertei, boa. Eu preciso ir bem que o pessoal do Belém quer de todo jeito me levar lá pra igreja lá. E eu preciso melhorar aqui, mas eu tô chegando lá, gente. Tô chegando. Porque pode ser uma possibilidade de fato, né? Quando Jesus coloca um marco temporal, falou, até agora, os dias de João, acontecia assim, assim, assado. Ele pode estar querendo mostrar, inaugurar um novo momento no reino. Exatamente. Eu penso assim, dessa mesma forma. Inclusive, até anotei alguma coisa. Que é verdade que em muitos momentos teremos que empenhar, sim, esforço para continuar a nossa caminhada com Deus. Com certeza, nós, em algum momento, assim, eu entendo que a graça, obviamente, foi a graça. E a graça é o dom imensurável de Deus. É imensurável, que não dá para se medir, mas a verdade é uma só. Eu também não concordo que... Uma vez salvo para sempre. Salvo para sempre. Pode falar, pode discordar, Deus. Aí já está acostumado aqui, o pessoal não discorda, pode discordar. Eu discordo porque, não, com certeza, eu tenho a minha parte. Eu tenho que fazer na vida. Sim. Mas, na verdade, só entrando um pouquinho nesse tema, Zeca, bem objetivo, é o seguinte, a gente defende a questão da tricotomia. O ser humano é formado de 3 partes, corpo, alma e espírito. Então, o que acontece? A definição é, eu fui salvo no espírito. Eu estou sendo salvo, né, na minha alma e serei salvo no corpo. Então, os 3 estágios aqui que a gente fala da salvação. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então, salvação. No espírito. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, diz o apóstolo Paulo. E desenvolver a salvação está falando da santificação. Entendeu? A salvação é um ato, mas a santificação é um processo. Sim, seria assim, você pode ser mais santo ou menos santo, mas não mais salvo e menos salvo. Você é salvo. E aí você desenvolve a sua salvação através da santificação. Quanto mais eu faço as coisas para Deus, mais próximo de Jesus eu me torno.
Agora eu serei salvo futuramente quando eu terei o corpo transformado. Sim. Mas é difícil isso, porque tem 14 anos que eu tô falando pra Angélica isso, até agora não entendeu ainda. Não entendeu. A Angélica ainda tá nessa ainda. Mas né, é isso que eu falo. Fica mais fácil quando você tem essa ideia da tricotomia nesse sentido, sim, né? Sim. Mas é que a teologia arminiana, que é muito bem representada pelos irmãos assembleanos, traz realmente essa ideia da manutenção. Exatamente. Antigamente o pessoal até falava que ganha, perde a salvação. Isso eu acho que já virou até um espantalho que quase ninguém mais usa. Mas, de fato, essa questão do esforço mesmo e da perseverança. Da perseverança, faz parte. Vou precisar chamar o nosso intervalo aqui na conversa. O próximo bloco ele é menorzinho, ele é mais curtinho, mas ainda vai dar tempo dos meus irmãos aqui fazerem considerações finais e oferecer para você uma aplicação. Poxa, e agora? O que você tem que fazer com esse texto aí? O que você tem que mudar a sua vida prática cristã? Como é que você tem que aplicar isso na sua vida? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco, tá bom? Antes do intervalo, deixa eu dar aqui mais alguns recadinhos. O primeiro dele é da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando junto com o programa. Para você que gosta da leitura das Escrituras Sagradas, gosta da leitura dos livros de teologia, de conhecer um pouquinho mais dos pensamentos teológicos, das filosofias e tudo mais, procure pela Grade. Eu tenho certeza que você vai conseguir encaixar lá na Grade, para o seu estilo de vida, os seus horários, algum formato, módulo, modelo que a Grade oferece. E aí você vai poder se capacitar, vai estudar e vai lapidar esse dom que Deus colocou na sua vida para você poder trabalhar melhor no reino de Deus, tá certo? Então, procure pela Grade. O telefone é código 11-3115-0819. Aparece aí para você. Anota, amanhã, em horário comercial, você liga e tira todas as suas dúvidas, tá bom? Além da Grade, eu quero falar da HIT. Para você que curte a emissora, curte a nossa programação, tá aqui o site da HIT, ó. É um prato cheio para você. Tem muita informação da emissora lá, tá bom? Dos programas, da programação, onde localizar e tudo mais. Além disso, para você que navega aí nas redes sociais, a HIT está em todas. Todas elas você vai encontrar a HIT, tá bom? Instagram, Facebook, tudo lá. E no YouTube, você tem acesso a toda a nossa programação para você ver e rever e compartilhar todo o nosso conteúdo. Tudo lá para você, tá bom? Você que gosta, é um prato cheio. Vai curtir demais, tá bom? Nosso canal no YouTube. Se inscreva, faça parte lá, ative as notificações. Sempre que tiver material novo, você é informado também, tá certo? Nós vamos para o intervalo, é rápido, Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Nós já vamos aqui caminhando para o encerramento do programa, mas na sequência nós vamos ter as considerações finais e uma aplicação para você do tema que nós conversamos na noite de hoje, querendo entender o texto lá de Mateus 11:12 e o que Jesus disse, ou quis dizer, né? Com o reino de Deus é tomado à força, pela violência, com esforço. O que o mestre quis ensinar, e a gente conversou bastante, tenho certeza que foi um momento de aprendizado aí para você. E na sequência, o pastor Anderson Souza e também o pastor Oseias Sampaio vão oferecer considerações finais e uma aplicação para você do tema, tá bom? Antes disso, deixa eu só dar aquela moral para você que nos assiste, participa do Vejam Só mandando a sua foto. Como é que você vai fazer? Vai lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e mande a sua foto por lá, tá certo? Vai direto lá nas mensagens, né, no direct, faz uma selfie, já encaminha. Junto com a foto, nome completo, cidade e estado, tá bom? Que a gente mostra aqui. Se você não utiliza o Instagram, vai no Facebook, faz o mesmo caminho. Vai lá na nossa página oficial no Facebook, vai nas mensagens e manda pra gente lá pelo Facebook também, tá bom? Você pode escolher o caminho que você preferir. Manda a foto, a gente mostra aqui, você concorre a um presente que eu vou mostrar na sequência, o presente que nós vamos mandar nesse mês de outubro. Primeiro vamos colocar as fotos. A primeira foto vem aqui de São Paulo, capital, e quem vai aparecer aí para você
é o Lucas Lima. Tá aí o Lucas acompanhando o Vejam Só. Obrigado, Lucas, pelo carinho. Deus abençoe, meu irmão, sua vida, a vida da sua família, tá bom? Grande abraço aí pra você. Bom, a próxima foto vem lá do Rio Grande do Sul, Camaquã, e quem vai aparecer aí pra você, ó, é a Mari Beatriz Oliveira. É a Mari também acompanhando o Vejam Só, ela fez exatamente como eu falei, ó, já fez uma selfie e encaminhou. Mari, obrigado, viu? Pelo carinho, minha irmã. Deus abençoe sua vida também, tá bom? Nossa oração é que o Vejam Só seja bênção para você. E a última foto, aqui de Avaré, interior de São Paulo, o Wilson dos Santos. É o nosso telespectador, tá aí o Wilson, acompanhando o Vejam Só. Wilson, meu irmão, obrigado, viu? Pelo carinho. Forte abraço aí a você. Toda a galera também de Avaré, interior de São Paulo, que participa bastante aqui do programa também. Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado, viu? Pela audiência. Ó, mande a sua foto, faça como esses telespectadores e nós vamos mandar este presente aí para você, ó. São dois, na verdade. Esta Bíblia, tá bom? É um oferecimento da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós vamos mandar para você e também um livro do professor Adalto Lourenço. Tá aí, ó. Triste História da Evolução. Para você poder, junto com seu filho, aprender um pouquinho sobre o criacionismo e explicar para ele que às vezes aquilo que ele escuta lá na escola não é bem desse jeito, tá bom? Um livro ilustrado, é muito bacana, vale muito a pena para você ensinar também as nossas crianças, tá certo? Então fica aí, a Bíblia e o livro do professor Adalto para você. Manda sua foto que nós vamos mandar de presente, tá certo? Participe, dá tempo. Isso daí no mês de outubro, tá bom? Pastor Oséias, como no primeiro bloco eu comecei com o pastor Anderson, nesse eu vou começar com o irmão, tá bom? 3 minutinhos pra gente. Considerações finais e uma aplicação, por favor. Bem, Zeca, pastor, antes foi um prazer muito grande estar estado com vocês aqui, participando desse debate tão importante. Eu quero dizer para os meus queridos telespectadores, meus irmãos, que é muito importante a interpretação bíblica. Lá na nossa igreja nós temos tido nesses 3 últimos meses aí, um estudo muito importante sobre a importância de interpretar corretamente as Escrituras Sagradas, porque nós sabemos que hoje em dia, por erro na interpretação, muitas doutrinas erradas têm sido passadas para as pessoas e as pessoas ficam sem saber direito como interpretar a Bíblia. Então, esse texto realmente é um texto que dá margem para muitas interpretações e a gente tem que ficar preso aos princípios hermenêuticos da interpretação bíblica. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, se você tem dificuldade com um texto como esse, procura outros textos para você poder ter uma ideia exata do que está falando. Então, nesse caso aqui, a gente pode descartar categoricamente a ideia de que o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, precisa usar violência, ou que o reino de Deus, para ser estabelecido, precisa da violência. Descarte isso. Se algum pastor dizer para você, olha, nós temos que usar a violência para alcançar mais pessoas para Deus, ou coisas assim, ou para estabelecer uns princípios cristãos, ou a doutrina cristã em uma sociedade, isso a gente tem visto ultimamente que tem sido uma ideia muito corriqueira aí, de as pessoas acharem que tem que se pegar em armas, usar violência. Descarte isso, porque a Bíblia jamais traz esta motivação. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. A Bíblia fala que o reino não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é isso que você precisa estar atento, uma correta interpretação bíblica, e para que você não seja enganado e não seja conduzido a práticas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Então, eu espero que você seja esclarecido na palavra, não tenha medo de analisar os textos bíblicos, os mais difíceis que seja, procure orientação, procure dicionários bíblicos, procure ferramentas que te ajudem a ter um entendimento correto. Porque tem pessoas que são muito preguiçosas no entendimento bíblico, o Zeca, aí pega ali, já diz que é assim, que na Bíblia está dizendo isso, né? A Bíblia está falando isso aqui, então você tem que obedecer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso para entender o que era mandamento específico para aquela época,
o que Jesus, né, tirou, que não é para o tempo nosso hoje. Então, assim a gente vai conseguindo vencer e avançar no entendimento bíblico correto. Pastor Oséias, obrigado, meu irmão, pelo carinho, que as palavras realmente sejam bênção, né, para os nossos telespectadores, que sirva aí realmente de um apoio, de um suporte, para que você realmente avance, não com força nem com violência, né? Mas avance realmente no conhecimento das Escrituras Sagradas. Deus abençoe, meu irmão. Os contatos do pastor Oséias lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá, tá certo? Pastor Anderson, 3 minutinhos para o irmão também, considerações finais e uma aplicação, por favor. Queridos, a minha palavra de gratidão ao Zeca. Obrigado. Também agradecer e conhecer o pastor Oséias. Deus em Cristo continue vos abençoando e prosperando as vossas vidas. E você que me ouve, para mim foi uma alegria poder desfrutar aqui do conhecimento e também entender um pouco mais acerca desse assunto. E uma palavra que eu deixo da parte de Deus para o teu coração, ou seja, pelas Escrituras, é a questão do resistir, que ali é o passivo, então resista, se esforce, independente da circunstância, se esforce resistindo. Essa é a palavra que eu deixo. Paulo disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém. Boa. Obrigado, pastor Anderson, também pelo carinho, pela gentileza de aceitar o nosso convite. Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Vou pedir só para a gente falar rapidinho aqui do material, pastor Anderson, do livro. Eu acabei esquecendo de mostrar no começo, que é o nosso padrão, mas a gente coloca aqui, ó. Vou pedir para o irmão falar bem rapidinho para a gente, por favor. Aqui está o meu livro, eu sou escritor de 2 livros e eu trouxe um, que é Obed-Edom, o Guardião da Arca. Fala um pouco sobre a presença de Deus na vida de Obed-Edom. Não somente os 3 meses, eu venho trazendo uma trajetória tanto da Arca da Aliança até chegar na casa de Obed-Edom e o que aconteceu posteriormente a esse período daqueles 3 meses. Eu falo depois os resultados que a presença de Deus gerou na vida de Obed-Edom, tanto na sua casa, nos seus filhos, nos seus netos e até mesmo toda a sua geração foi impactada pela Arca da Aliança. Então, este livro é um livro que eu recomendo muito, você que gosta desse assunto. Eu sei que muita gente gosta desse assunto e eu também gosto muito desse assunto de tipologia bíblica. Esses assuntos é um dos meus assuntos um dos assuntos preferidos que eu tenho. Então, eu falo muito sobre a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom. Boa. Inclusive, se você quiser outras informações, não só desse livro, mas dos materiais do pastor Anderson, nós vamos deixar o contato dele, tá certo? Lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá, manda uma mensagem, tá certo? Para ele e ele vai te explicar direitinho e passar as informações para você. De novo, obrigado, meu irmão. Deus continue abençoando a sua vida. Os portos do Vejam Só estão sempre abertos, tá bom? Antes de encerrar, põe na tela aí o resultado da nossa enquete. O que a gente quis saber de você é: tomar o reino de Deus à força significa... 78% responderam que salvação pela perseverança na fé. 2% salvação pelas obras. E 20% que reino é diferente de salvação. Ou seja, Jesus não está falando ali de salvação, ele está falando do reino, seriam coisas distintas, tá bom? Obrigado aí a todo mundo que votou, que participou, que deu a sua opinião. É esta construção coletiva que nós queremos sempre aqui no Vejam Só, que só existe por conta da sua contribuição e participação. Muito obrigado. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Forte abraço e até lá!